Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues e estou aqui mais uma vez com vocês para estudar licitações. Iremos estudar agora modalidades, a primeira parte sobre modalidades de licitação. O que são modalidades de licitação? A licitação é um procedimento, já vimos isso, um procedimento administrativo para a escolha de uma proposta de contrato. Escolhida a proposta, vamos realizar o contrato. As modalidades são formas de fazer essa licitação. Então teremos esse procedimento, um procedimento básico, mas para cada modalidade determinada pela lei, teremos uma pequena diferença no procedimento. Então antes de estudar os procedimentos, vamos estudar essas modalidades. Mas já anota isso, tá ok? O que são essas modalidades, gente? Modalidades são as formas de procedimento. Todas elas são parecidas, certo? As diferenças são pequenas. Tão pequenas, eu acho que não precisava ter tanta modalidade de licitação. Vamos lá. O objeto da licitação pode ser obra, serviço, compra, alienação, locação. Certo. Algumas modalidades, elas têm finalidade específica, ou seja, estão direcionadas a um tipo de objeto contratual. Outras não, outras são sem finalidade específicas, sem objeto contratual específico. Então, nessas licitações, elas têm em comum o seguinte: um ato convocatório, uma fase de habilitação, uma classificação, julgamento, homologação e adjudicação compulsória. O ato convocatório sempre é um edital, exceto na modalidade convite. A habilitação, a gente vai ver quando estudar o procedimento, é uma fase em que eu verifico a documentação da empresa que quer concorrer na licitação. A classificação, junto com o julgamento, é a escolha da proposta em si. Eu vou primeiro classificar, tirando as propostas que estiverem em desacordo com o edital, e depois julgá-las pelo critério objetivo estabelecido no edital. Daí manda para a autoridade homologa e depois manda adjudicar. Isso tudo é o que tem em comum em todas as modalidades de licitação. E daí, pessoal, as modalidades sem objeto específico. A concorrência, direcionada a qualquer interessado. A tomada de preço, direcionada aos previamente cadastrados. E o convite, direcionada aos convidados. Essas três modalidades, também chamadas de modalidades clássicas, são modalidades sem um objeto, sem uma finalidade específica. Então elas servem para compra, servem para serviços, servem para obras, tá? Alienações, ou seja, para quase tudo. Alienação, quase sempre a gente usa concorrência, tá? Mas, considerando os três objetos principais, com obras, serviços e compras, essas três modalidades de licitação servem para qualquer uma delas. E grava essas características de cada uma. É claro que eu vou ver aqui com vocês cada uma dessas modalidades, mas já vai gravando isso, tá? Concorrência, para qualquer interessado. Tomada de preço, para os previamente cadastrados. Convite, para os que já são convidados. Como é que é isso, gente? Vamos ver aqui na sequência, tá? Aquelas que têm um objeto específico são outras três modalidades, que iremos ver em outra parte dessa aula. O concurso não é o concurso público para escolher servidor, não, tá, pessoal? É um concurso modalidade de licitação, que existe para a escolha de trabalho técnico, científico, artístico. Vamos ver isso em outro momento, tá? Temos o leilão é para vender coisas, vendas de bens móveis e imóveis, então específico para venda de bens móveis e imóveis. E temos o pregão, que não está na lei de licitação, por isso que aparece aí com uma cor diferente para vocês. Está em outra lei, está na lei 10.520. O pregão é para aquisição de bens e serviços comuns. Não pode ser nada especializado. Então essas aqui são as modalidades com objeto específico, certo? Vamos lá então. Nessas modalidades, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinação dessas referidas no artigo. Ou seja, você, pela sua criatividade, você futuro servidor, futura servidora pública, um dia vai ser diretor do órgão, certo? Beleza, você não pode ficar inventando modalidade. Só o legislador pode criar novas modalidades de licitação. Você, administrador e administradora pública, não pode, perfeito? Vedada a criação de outras modalidades. Nota que também é vedada a combinação de licitações. Você não pode, num procedimento, usar um pedaço da concorrência e um pedaço da tomada de preços, por exemplo. Tá? A gente vai ver que essas três modalidades clássicas, então concorrência, depois tomada de preço, depois convite. A concorrência é mais complexa, a tomada de preço tem uma complexidade média, o convite é a mais simples de todas. Porque o convite vai ser destinado para contratos de um valor menor,
tomada de preço para contratos de valor médio, concorrência para contratos de valor mais elevado. Por isso que, olha o artigo 23, parágrafo 4º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Então, se eu tenho uma licitação para fazer pela modalidade convite, mas se resolver usar no lugar do convite a tomada de preço, isso é possível, não tem problema. Usar a metodologia, usar o procedimento mais complexo no lugar do menos complexo, não tem problema. O problema é o contrário. Se eu tenho uma regra que vai me dizer aqui é obrigado concorrência, que é o procedimento mais complexo, e no lugar da concorrência usar tomada de preço ou convite, o procedimento será nulo. Perfeito, gente? Legal, então. Vamos estudar essas modalidades. Concorrência. Vamos lá, modalidade concorrência. Ah, não é modalidade de concorrência, desculpa. Aqui é essa regra que eu acabei de falar para vocês, tá? É vedada a utilização da modalidade de convite a tomada de preço, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma obra que custe 5 milhões de reais. E essa obra, em razão da regra que a gente vai estudar daqui a pouquinho, uma obra que custa 5 milhões de reais, a lei manda que seja feita pela modalidade concorrência. Daí eu penso o seguinte, cara, eu vou dividir essa obra em duas parcelas, em duas partes. Daí vai ficar duas partes de 2 milhões e 500 mil. Opa, com esses valores, 2 milhões e 500 mil, eu vou então fazer duas tomadas de preço e não uma concorrência. É o que está proibido aqui, isso é proibido. Parcelar uma obra é possível, desde que seja mantido o procedimento de licitação que seria usado caso fosse realizado um único procedimento. Essa proibição importante que tem aqui no parágrafo 5º do artigo 23, pessoal. Agora sim, a gente vai na concorrência. O que eu falei para vocês? Olha, o artigo 22 traz todas essas definições. O artigo 22 da Lei de Licitações, da Lei 8.666. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do objeto. Então, a concorrência lembra muito o concurso público para escolher servidores e servidoras, não é? Eu lanço um edital bem amplo para qualquer interessado. Só que desses interessados, na fase inicial, vão ter que apresentar uma habilitação. Essa habilitação veremos na parte que estudaremos o procedimento, e essa habilitação, na verdade, é um conjunto de documentos. Habilitação jurídica, habilitação, qualificação técnica, qualificação econômica, qualificação trabalhista, é uma série de documentos. Que no concurso público a gente só exige isso lá no final de quem vai tomar posse, né? Porque para fazer inscrição no concurso público você precisa via internet pagar o boleto, só isso, tá ok? E um documento de identidade com foto para fazer a prova, certo? Então, a definição de concorrência é isso. Ela é a mais ampla porque ela é destinada a qualquer interessado. Daí a gente vai ver que a tomada de preço e o convite não é a qualquer interessado, vai ter uma restrição, certo? Daí uma outra pergunta. Quando que eu tenho que usar a concorrência? Quando que eu tenho que usar a concorrência? A concorrência vai ser utilizada para obras e serviços de engenharia acima de 3 milhões e 300 mil reais. Agora é o seguinte, bastante atenção. Nota que está escrito ali. Redação dada pelo decreto 9.412 de 2018. Esse decreto, o 9.412 de 2018, ele é de junho ou julho, eu não lembro o mês, mas é da metade de 2018. E esse decreto atualizou os valores que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a diferença entre concorrência, tomada de preço e convite é em relação do valor do futuro contrato. O valor anterior era 1 milhão e 500 mil reais. E se você tiver com um livro, com uma apostila, acompanhando essa aula, é muito provável que nesse livro ou apostila apareça o valor antigo, a não ser que esse livro tenha sido editado e publicado a partir de julho de 2018. Julho, agosto, setembro, tá? O que é pouco provável, pouco provável. Então, esse valor que eu estou passando para vocês é atualizadíssimo, certo? Então, obra e serviço de engenharia acima de 3 milhões e 300 mil, tem que fazer pela modalidade de concorrência, que é a modalidade de licitação mais ampla, é a mais complexa de todas. Quando se trata de compras e serviços,
acima de 1.430.000. Mais uma vez, esse valor está atualizado, o valor anterior era 650.000. A quantidade de questões em concurso público que envolve os valores é muito, muito alta, tá? Saber identificar pelo valor do contrato qual a modalidade de licitação que tem que utilizar. No entanto, esses valores, eles estavam sem atualização desde 1994. Sério, desde 94 estava sem atualização. Desculpa, menti para vocês. Desde 98. Eu ainda estava na faculdade, tá? Desde 98. Então, muito tempo sem atualização. Tá? Foi atualizado só agora, em 2018. Então, não sei se isso vem agora para o concurso. Tá? A atualização foi feita por decreto e meramente considerou a inflação do período. Existe aqui uma situação específica de cabimento de concorrência para a alienação de imóveis. Daí está lá no artigo 17 da lei. E também licitações internacionais, tá? Como regra, licitações internacionais são feitas por concorrência. Só que eu nunca vi uma regra com exceção mais boba que essa, porque a lei vai dizer, está ali no artigo 23, parágrafo 3º, que se usa concorrência, essa modalidade para licitações internacionais, salvo se existir um cadastro de fornecedores internacionais, situação que será permitida a tomada de preço e convite. Poxa, então praticamente não tem regra, né? Mas a gente tem que conhecer dessa forma para a prova. Tá? A gente tem que conhecer dessa forma para a prova. Que na licitação internacional cabe a concorrência, com a ressalva de ser possível as outras duas formas, tomada de preço e convite, se existir cadastro internacional de fornecedores. É porque na tomada de preço e no convite, eu não vou destinar a qualquer interessado. Eu vou convidar pessoas ou vou usar já uma lista pré-determinada, que é um cadastramento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Certo, pessoal? Tomada de preço. Esse valor que eu passei para vocês, acima de 3.300.000 reais, eu tenho que fazer uma concorrência. Até esse valor, eu faço tomada de preço. A tomada de preço é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Lembra que eu mostrei para vocês que nós temos fases? Temos o ato convocatório, a habilitação e daí vem a classificação das propostas. Na concorrência, essa habilitação é uma fase preliminar do próprio procedimento de licitação. Na tomada de preço, essa fase de habilitação ela é anterior mesmo, ela não faz parte do procedimento. Porque como é que vamos fazer na tomada de preço? Eu vou divulgar uma tomada de preço para os interessados previamente cadastrados, devidamente cadastrados. A administração pública possui um registro cadastral. Registro cadastral. As empresas que licitam com frequência fazem esse registro cadastral. Ele tem validade de até 1 ano, esse registro cadastral. Muito simples, porque daí, ao invés de eu apresentar aquela documentação gigantesca para a administração pública, eu apresento o meu certificado. Como assim certificado? A habilitação para uma licitação é um conjunto de documentos bem extenso, chato pra caramba. Daí a gente vai fazer isso uma vez por ano só. A empresa que costuma licitar com frequência vai chegar na administração pública, vai apresentar a documentação toda, a administração verifica. Se tiver tudo ok, a administração dá um certificado de registro cadastral, que pode ser usado em todas as licitações daquele município, por exemplo. Certo? A tomada de preço é destinada para essas pessoas, já cadastradas. Ou seja, a gente vai pular no procedimento de licitação a habilitação, porque ela já foi feita. A gente pula uma fase do procedimento. No entanto, em razão do princípio da impessoalidade, da isonomia e da competitividade, todo aquele, eu não posso excluir um possível interessado, todo aquele que aparecer com toda a documentação e pedindo cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas, o edital marca um dia para recebimento das propostas, tá? Até 3 dias antes daquela data, a pessoa então será admitida se tiver toda a documentação necessária mencionada no edital como habilitação. E daí quando é que eu vou usar a tomada de preço? Tomada de preço. Para obras e serviços de engenharia, até 3.300.000. A concorrência é acima desse valor. Para a tomada de preço é até esse valor. Repetindo, concorrência, obras e serviços de engenharia, acima de 3.300.000 reais. Agora, tomada de preço, até esse valor, até 3.300.000 reais. O valor antigo era 1.500.000. Mesma regra com as compras. Compras.
Acima de R$ 1.430.000, concorrência. Até R$ 1.430.000, compras e demais serviços, né? Compras e serviços que não forem engenharia, eu tenho a tomada de preço. Perfeito, gente. O convite. O convite é assim. O convite eu não vou publicar edital, não. Não publico edital. O convite eu vou mandar uma carta convidando pelo menos 3 pessoas, geralmente pessoas jurídicas, não é? Mas não necessariamente pessoas jurídicas, convidando 3, cadastrados ou não, para participarem daquela licitação. Então eu não publico um edital, eu mando um convite. Eu vou estender esse convite a qualquer um que, com uma antecedência de até 24 horas, desde que tenha cadastro prévio, apresente esse certificado de registro cadastral. Então, qual é a diferença entre essas licitações? Concorrência a todos os interessados. Tomada de preço aos previamente cadastrados, sendo permitindo que não cadastrado também participe. E o convite, eu mando o convite para 3 pessoas. Jurídicas na maioria das vezes, mas não tem essa restrição que sejam pessoas jurídicas, certo? E para a gente finalizar aqui, pessoal, o que é que define o convite? Obras e serviços de engenharia, até 330 mil. Então ficou fácil, olha. Obras e serviços de engenharia, até 330 mil, convite. Acima de 330 mil e até 3 milhões e 300 mil, tomada de preço. Acima de 3 milhões e 300 mil, eu tenho a concorrência. Em relação, então, tem aqui no artigo 23, inciso 2, né, para compras e serviços que não são de engenharia. Até 176 mil, nós temos o convite. Acima de 176 mil e até 1.430.000, temos a tomada de preço. Acima de 1.430.000, teremos, então, a concorrência, certo, pessoal? Lembrando que ficou bem claro que o convite é mais simples que a tomada de preço, que por sua vez é mais simples que a concorrência. Quando a lei me manda fazer um convite, se eu usar tomada de preço ou concorrência no lugar, não tem problema. O inverso é que não é permitido. Se a lei manda, em razão do valor, que eu faça uma tomada de preço, eu não poderei fazer o convite. Certo, pessoal? Essas daqui são as modalidades de licitação. Modalidades de licitação sem um objeto específico, sem uma finalidade específica, por isso chamadas de modalidades clássicas. Valeu, pessoal, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.